pose, gata. Muda pose, gata. Faz a pose, gata. Muda pose, gata. Eu quero ver servir carão, eu quero ver servir corpo. Quero ver mexer com a mão, não quero ver passo torto. Qual que é a categoria? Hoje também tem batalha. Se agradar a diretoria, sua fama se espalha. 10, 10, 10, 10, 10. Um corpo é um corpo, da cabeça aos pés, ela tá no topo. 10, 10, 10, 10, 10. Um corpo é um corpo, da cabeça aos pés, ela tá no topo. Todos querem ver a house, colocar a casa abaixo. Spins, dips, Tokyo Walk e também tem esculacho. Quando ela vai pro chão, todo mundo se encanta. Se você achar que não, imitar não adianta. 10, 10, 10, 10, 10. Um corpo é um corpo, da cabeça aos pés, ela tá no topo. 10, 10, 10, 10, 10. Um corpo é um corpo, da cabeça aos pés, ela tá no topo. Faz 360, rola esse barril no ar. Só consegue é quem tenta, é melhor cê praticar. Se isso não parece com que tá na revista, não sei se cê merece, não sei se aplica. 10, 10, 10, 10, 10. Um corpo é um corpo, da cabeça aos pés, ela tá no topo. 10, 10, 10, 10, 10. Um corpo é um corpo, da cabeça aos pés, ela tá no topo. Faz a pose, gata. Muda a pose, gata. Faz a pose, gata. Muda a pose, gata. 10, 10, 10, 10, 10. Da cabeça aos pés. 10, 10, 10, 10, 10. Da cabeça aos pés, ela tá no topo. 10, 10, 10, 10, 10. Da cabeça aos pés. 10, 10, 10, 10, 10. Da cabeça aos pés, ela tá no topo. Oba, 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 começando mais um episódio de Tudo Drag. Gentlemen, start your engines and may the best woman win. Tem 5, eu disse 5. Tem 5 programas com drag no ar no momento do mundo. E só aqui você confere tudo isso e muito mais, queridinha. Vamos ver quem tá aqui comigo. Essa música das Divas Irreais, que está lançando um álbum hoje, nesse exato momento. Eu nunca mais vou ler um livro. É o segundo álbum das Divas Irreais, vocês não podem perder. Mas quem tá aqui comigo é ela, a Pemba. Como vai? Boa noite, boa noite. Ai, as compositoras estão presentes aqui essa noite. Divas Irreais. Maravilhosa a música da abertura. Episódio 3, hein? Estamos aí. Quanto programa pra acompanhar. A cabeça fica loucona. Pois é, e esse álbum foi feito com muito carinho, viu? Todas as músicas têm videoclipe. Muitas músicas a gente já tocou nos programas aqui, no podcast, em outros também. E a gente também lançou 2 especiais, gente. Um especial de fofoca, um escândalo, e um outro especial das eleições nos Estados Unidos, um outro escândalo. Então, antes de começar, só passar esses recados, porque isso tudo já tá disponível, gente. Então, acabando aqui, corre lá conferir também. Vamos falar agora de drag, né? Os episódios de Espanha, temporada 4, Drácula, temporada 6, Tailândia, temporada 3, UK, temporada 6, da Wonder, temporada 4, exibidos entre os dias 10 e 15 de novembro. É isso? Atenção, episódios exibidos entre os dias 10 e 15 de novembro. Muita atenção.
Não se percam Pois é. no calendário. Eu já estou perdida aqui, gente. Que a gente vai fazer girar a semana, né? A semana é muito importante. Muita gente não sabe como faz para se lembrar de tudo isso. Tem o post com um vídeo, com esse trecho, que fez o maior sucesso em redes vizinhas por aí. Então eu vou mostrar aqui para vocês, também com elas, com as divas irreais, né? Como que é a semana? Ai, meu Deus, cadê ela? Domingo é Espanha, terça-feira Gabulão, quarta Tailândia, quinta-feira UK, sexta é Down Under, sábado não tem. Quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser a drag da semana? É isso aí, gente. E a gente começa no domingo. Domingo, que é dia de Espanha, temporada 4, episódio 8. Essa temporada tá sendo elogiadíssima, hein? Por toda a Península Ibérica e mundo. Eu ia dar uma de Ministério Hétero, falar Brasil e mundo. Mas o episódio 8, que teve no domingo, foi sobre Roasting, o Marichocho Awards. Aí cada participante teve ali um prêmio, né? Tipo, a Chloe Vito foi a melhor travestida. A Le Coco, a que tem mais seguidores. Não, a La Más Folonera. O que é folonera? A foloneira deve ser fodedeira, né? De folha, de folhona. Ai, é verdade. Melhor nem jogar no Google, hein, gente? Cuidado com a tela que vocês estão mexendo aí. Nina Delantro foi a mais pesada, né? Que é mais chata, né? Por aí. E Mariana Stars, a película que te has montado. O filme que você fez, que você montou. E depois a Vampira, Vampirachan, né? Mas eu sempre falo Vampira. La Mais Discreta, dispensa tradução, né? Ou é outra coisa lá? Não, acho que é isso mesmo. E a Maggie Ellen, La Mais protagonista, La Mais icônica e La Melhor atriz. Ai, meu Deus, Maggie Ellen com tudo, né? Ela que ganhou um mini desafio. Mini desafio tinha que colocar roupas nos membros do Pit Crew, né? Maior quantidade de roupa no boy. Levava o prêmio e a Maggie Allen levou essa e aí ela conseguiu aí escolher a ordem que ia se apresentar no host, ganhou alguns produtos do patrocinador e ela mesmo tendo a ordem não conseguiu ir bem, né? Ela encerrou o programa, essa apresentação. E quem abriu foi a Chloe Vito. A Chloe Vito arrasou. A maioria delas eu achei que foram muito bem, sim. E a Maggie Allen, ela não estava muito inspirada para isso. E ainda depois ia ter o desfile, né? Tocada e no rondida. Que é uma coisa assim, ai, a cabeça tá enfeitada e não quebrada, destruída, alguma expressão nesse sentido, mas é um desfile de chapéus, né? Como fizeram na Tailândia. Ai, você avançou tanto que eu me perdi, agora eu não sei o que eu ia falar aí do mini desafio. Ai, eu queria perguntar, quem distribuiu os prêmios? Foi a produção ou foi a Maggie Allen que ganhou o prêmio e pôde dar o prêmio das outras? Porque quem decidiu que alguém era lá mais lá mais não sei o que, quem que decidiu isso na ordem dos prêmios? Foi o mini desafio, provavelmente, né? Então, o mini desafio era de colocar as roupas nos bofe. Eu fiquei com a impressão de que foi a própria produção que tinha escolhido esses nomes, porque tinha um pouco a ver com cada uma delas. Só que aí a Maggie Allen tem 3 aí prêmios que são os melhores, cheio de elogio. E ela ganhou um mini desafio, então ela pode ter premiado ela mesma. Eu fiquei confuso de saber, tipo assim, o prêmio que cada uma recebeu, quem é que determinou isso, né? Mais do que a ordem das apresentações. Mas enfim, foi um host até interessante, né? Elas foram até razoavelmente bem. Não teve algumas ali que se perderam um pouco no lance do texto, né? Na hora que vai ali apresentar, esquece a piada. Algumas mais afoitas, mas foi um host até
até que bem, né? E as outras vieram, né? As eliminadas vieram assistir o host. Muito importante isso, porque elas ficaram lá sentadas assistindo o host como convidadas. Então também queimaram elas e as expressões que elas fizeram para algumas participantes, que elas já não gostam tanto, dizem que determinou o desenvolvimento das piadas da participante. Tipo, tava fulano eliminada ali me olhando com cara de bosta, então eu fiquei perdida e não consegui ser engraçada por culpa da cara dela. Mas não é, né, gente? Se é engraçado, não é engraçado, não é culpa da cara de ninguém, porque a plateia nunca vai reagir de acordo com o que o palhaço espera. Olha, eu lembro que lá no All Star, quando as eliminadas voltaram pro makeover, a gente sentiu que se tinha alguma mágoa guardada, dava pra fazer uma sabotagem sim. Mas nesse caso do host, que elas ficavam numa mesinha, num canto, não dá pra responsabilizar ela por você ter ido mal. Teve ali um grupinho, né, que ficou com... Qual que é o nome da nossa grande diva, gente? A Relita La Perversa? A Relita La Não Perversa. posso esquecer esse nome, gente. Esse nome vai ser famoso pra sempre. A Relita La Perversa tava ali, né, com algumas amigas, a Cristo ali junto, né, e elas ficavam bocejando, e elas falaram que, isso deixou a gente desestabilizada. Mentira. Porque teve várias outras que foram bem. E o desfile a mesma coisa, né? Teve gente que não entregou nada. Foi super simples. Não vou nem falar da Vampira, da Maggie Ellon, da Mariana Stars e da Chloe Vito, que realmente não parece que estão se esforçando muito. Mas teve gente que arrasou. A Nina Delantro, ela veio ali com umas mãos gigantes de pesadelo, num look muito bacana, todo preto e vermelho, com fivelas. E também no Marichocha Awards, o look dela tava muito bonito. E a Lei Cocô colocou o Titanic afundando na cabeça. Uma versão enorme, não é aquele barquinho do Rio São Francisco que a gente viu no Drag Race Brasil, não. É um navio partido ao meio, que tem quase o tamanho dela. Olha, o desafio, eu trago novidades aqui. O desafio é tocada e hundida, é isso, né? E hundida, em espanhol, é afundado. Pode ser afundado, desmoronado, recedente, fundida ou cavidade, algo como. Então, acho que aí cabe o afundado pro chapéu que você tá descrevendo aí. O chapéu de Titanic que a gata usou, né? Um mega chapéu de Titanic. Mas a gente não sabia o que era hundido, então é como algo como afundado mesmo. Então é chapéu e afundado, sabe? Chapéu e desmoronado. Ela foi super literal. Até falaram sobre isso, né? Como se fosse uma coisa ruim. Mas ser literal é tendência, né? Eu acho tudo quando a pessoa pega ao pé da letra e vai até o fim. Como a Benzediva com aquela cartola na Tailândia semana passada. Interessante, né? Que a gente teve um desfile de chapéus na Tailândia e temos aqui um desfile de chapéu novamente no Drag Race Espanha, né? Os calendários, né? Estão batendo pelo mundo do campeonato mundial de drag queen. ao longo dos países. E qual foi o look que você mais gostou aí dos chapéus das espanholas? É mais fácil falar o que eu não gostei. Maggie Ellon, que tava ali com uma coisa muito grande, mas sem nenhum forro por baixo, sem nenhum trabalho detalhado por baixo, e por cima aquele monte de cabeça com peruca. Eu acho que ela é muito animada, muito intensa, vai com muita sede ao pote e acaba se lambuzando. Agora, o da Nina Delantro, do acessório de cabeça, foi o que mais chamou minha atenção. As divas reais usariam no clipe de Amnésia, por exemplo. Incrível esses braços. Engraçado você achar que a Maggie Ellon é exagerada, acaba se lambuzando e abusando, e elogiar a Nina Delantro, que é o cúmulo do exagero, da gritaria, do incômodo, da estridência, né? Ela e a Mariana Stars numa sala gritando não incomoda ninguém. Agora, a Maggie Ellon fazer um chapéu gigante, meu Deus, não pode. Eu confesso que em relação a esse desafio, eu fiquei bem impressionado com a cabeça da Maggie Ellon, que era um chapéu gigante, difícil de sustentar. Tinham vários elementos de moda de chapéu em cima do chapéu, então era como se fosse uma vitrine de chapéu
na cabeça dela. Ela é pequena, ela aguentou carregar aquilo. E o look dela também tinha um design interessante, uma silhueta diferente. Então eu diria que essa é a noite que a Maggie Yellow tá vestida de maneira mais elegante, mais correta. Eu acho que talvez por ela ser um pouco baixa, o look achatou ela, porque é muito exagero mesmo, muita opulência, mas em relação de chapéu, em questão de chapéu, é o chapéu que eu mais gostei essa noite. Ai, que bom, mas não deu certo pra ela, porque os jurados mandaram ela dublar, ela dublou com Mariana Stars e acabou eliminada. Então não tem mais Maggie Yellow no programa, ninguém gostou. Ai, que bom, você ficou feliz com a Mariana Stars ganhando? Não, mas entre Mariana Stars e Maggie Yellow, eu ainda prefiro Mariana Stars, que eu acho que ela vai servir mais coisa de drag. Maggie Yellow, ela é boa de pegar coisas que saíram em revistas, de estilistas, de desfile, e apresentar como se fosse uma ideia que ela tirou da cabeça dela. E ela tem essa coisa, né, de ter sido pit crew no passado. Então, isso pode acontecer com a drag do Canadá, Drag Race, que é também um pit crew. Estreia em breve, dia 21, na próxima quinta-feira. E, de repente, ela vai servir umas coisas assim, meio Maggie Yellow. E se for uma coisa parecida, a gente já sabe que não vai conseguir durar mais do que 8 episódios. É engraçado, né? Que se fosse uma drag queen qualquer, né? Uma drag queen já de carreira, que viesse com todos esses looks copiados de revista, estaria sendo elogiada. Mas como é um ex-gogo boy que tá entrando na carreira e na competição de drag, o olhar com preconceito já é maior, então a gente encontra a referência que ele faz e aí a gente se sente assim, então é um boy que tá usando roupa que ela copiou da revista, a gente não pode aceitar na competição. Tá aí o nosso lado preconceituoso dentro do nosso universo, que sem querer acaba ficando evidente. Porque na verdade a gente deveria estar elogiando, de falar, nossa, ela se preparou, pelo menos looks ela trouxe. E assim, né, já que você já deu o spoiler aí que ela foi eliminada essa noite, eu quero aqui deixar, eu também tenho alguns preconceitos, né, fiz algumas críticas, mas eu quero deixar um elogio, porque nos desafios de dança, ela mandou muito bem, até porque ela tem experiência nisso, e ninguém pode ser culpado por ter experiência em alguma coisa. E nos desafios de atuação, ela também mandava muito bem, porque ela também parece que tinha algum trabalho aí feito nisso, sabe? Algum teatro, algum acompanhamento que ela recebeu. Então, no mínimo, é um gogo boy, mas é alguém que se preparou para vir participar da competição, que foi lá procurar tudo que precisava de fazer para participar dessa competição. Mas é exatamente isso, queridinha. Como ela é um boy sarado, padrão, ela vai ter que fazer 2 vezes mais, quiçá 4 vezes mais, quiçá 8 vezes mais, se ela quiser chegar à altura de ser comparada com as outras drags. A Le Coco, por exemplo, tá com um barco enorme, gigantesco. A gente ama, a gente venera. Agora a Maggie Yellow, ela faz isso na academia todo dia. Tá ótimo, não tenho mais muitas anotações a fazer. Só parabenizar a gata que teve coragem de vir aí ser o primeiro ex-gogo boy, ex-pit crew a participar da competição como drag queen. Durou mais do que drag queens aí de carreira, durou uma semana a mais do que a Angelita, por exemplo, que tem 40, 50 anos de carreira. Então aí a gente vê que é o tempo de carreira, ou de onde você veio, não quer dizer nada numa competição como essa. Ela veio preparada para alguns desafios, não para todos, mas foi muito bem. Ela foi tão atacada quanto a Angelita num determinado momento da competição, e depois quando ela saiu, todas as pessoas que atacaram ela estavam lá nas mesmas páginas falando que ela foi injustiçada e saiu no dia errado, que se ela tivesse ficado, ele estaria na final. Então isso é uma prova também de que a nossa percepção sobre as pessoas mudam. O mesmo público que atacou estava lá defendendo e queria inclusive que ela tivesse ficado. E é o público que ama a Mariana, então para ela ficar, a Mariana teria que ter saído, porque era um lip sync entre as duas, concorda? Então é uma situação muito complicada até pro público, né? Mas, enfim, né? Cria-se aí novos paradigmas no Drag Race. É isso. Ela ainda pode voltar por um All-Star, porque realmente ela é muito forte. Assim como a Relita La Perversa, que estará lá, se a Maggie Yellow estiver no All-Star. A Relita La Perversa também tem obrigação de estar lá, junto nessa competição. E a gente deseja o melhor pra elas, mas não é assim, sabe? Tipo, eu fui pit crew por vários programas, consegui ver coisas por um ângulo que ninguém consegue ver, e vou aqui pegar essa competição pra mim. Calma,
desacelera. Vamos primeiro lapidar essa joia bruta para depois exibi-la. E na terça-feira teve Drácula 666. Episódio 7 foi o desafio do Dungeons and Drag Queens. Gente, que bacana esse desafio pra todo nerd, pra todo geek, pra todo gamer. Elas fizeram aí personagens, eu vou dizer assim, inspirado na Caverna do Dragão, para as pessoas entenderem mais fácil. E convidado, London Cider, Drag King, maravilhoso. Até pensei que pode ser um nome muito forte pra drag da semana. London Cider, nessa posição aí de convidada do Drácula. Cynthia Doll também arrasou, fazendo parte da exterminação, mas a gente já vai chegar lá. Porque primeiro, quero comentar um pouco sobre esses looks, gente. Eisa Consciente tava linda do pescoço pra cima. Era tipo um capetão vermelho com arco e flecha. A anti-heroíne, a nossa tia, tava com uma coisa meio eremita, seres da floresta, e tava muito bem. Grey Matter, a nossa queridinha favorita, também arrasou. Ela fez uma coisa meio goblin, com uma clave nas mãos. A clave é esse porrete cheio de espeto que o Capitão Caverna usa também. É isso, gente. Eu acho que é mais fácil as pessoas saberem o que é clave do que goblin. Fica tranquila. A Jahara também fez... Jaharia, né? Ela fez uma coisa meio goblin também, pele verde. Mas um look muito brilhante, muito patinadora, que quebrou um pouco a nossa ilusão. E a Pi, ela arrasou com um mega machado, fazendo um ogro, com os dentes de baixo avantajado, uma coisa incrível, obra-prima. Enquanto Yuri, eu também amei. Ninguém gostou, mas eu amei. Ela tava parecendo uma prima distante do Shrek. Um cabelo preto, mas um corpo bem desnudo, verde. E pra mim funcionou sim. E aí, o bacana desse desafio é que elas se apresentavam em pares. Uma lutando contra a outra. Então a Eisa lutou contra a Yuri. A Auntie lutou contra a Grey Matter. E a Jahara lutou contra a Pi. Parecia uma coisa meio videogame. Eu achei bem interessante. Uma pena que a gente só consegue ver os looks na hora que os jurados vão dar o feedback, né? Ah, e é isso aí. Mais uma vez a gente viu ali elas simulando uma luta, né, de personagens. Foi bem bacana. Elas tiveram que ensaiar movimentos, ser convincente. Então o desafio também teve ali um lance de atuação de luta. Mas mais uma vez a gente viu tudo no escuro, a luta no escuro, um tom sépia, né, muita fumaça. E na passarela, quando elas vêm para ser julgadas, que nem é um momento, porque elas nem falam, por exemplo, que entrem as competidoras e entra uma de cada vez com uma trilha sonora e faz uma caminhada pela passarela ou uma performance do personagem, não. É só um vídeo que se assistiu de uma coisa gravada em outro lugar escuro e elas aparecem todas enfileiradas e se alinham na passarela para serem julgadas pelas hosts do programa. É nessa hora que as luzes se acendem que a gente finalmente vai ver. Então aí de novo a gente pensa, elas julgaram uma coisa que elas não enxergaram, né? Aqui é que a gente vem ver as cores. A Auntie, né, que você falou que tava com um look bem bacana, eles elogiaram muito as cores primárias, né, do look dela, falando que tinha muito a ver com a paleta de cores ali desse universo. Mas eu, particularmente, só fui enxergar isso no palco. E como que eles elogiaram isso, se eles estavam falando de um vídeo que eles viram em tom sépia, né? Então aí criam-se várias questões, mas é mais de continuidade mesmo. Quem faz esse programa não ia conseguir fazer uma novela, sabe? O personagem aparecer num episódio com cabelo curto hoje e longo amanhã. Ia ter tanto erro de continuidade que a gente não ia conseguir entender o que estava acontecendo. Mas enfim, eu tenho anotações sobre os próximos aí. Eu vou concordar com tudo que você disser sobre esse episódio. Mas eu amei a Grey Matter. O look dela tá fantástico. Ai, você sabe que eu tava procurando imagem, mas elas todas se misturaram com o atentado que teve em Brasília, da bomba, com a Estátua da Justiça. E aí ficou muito difícil eu conseguir colocar aqui no varal, gente. Mas, enfim, o que aconteceu em seguida foi que
a Auntie e a Grey Matter venceram o desafio. E todo mundo ficou super feliz, principalmente pela Grey Matter. A Asia ficou toda recalcada, falando que ela já tinha ganhado sozinha e as outras dividem a vitória, então é meia vitória pra cada uma. Só que ela que se deu mal, né? Ela teve que ir pro extermínio junto com a Jaharia, e o extermínio dessa vez foi sobre tatuagem. Então Cynthia Doll ia vir com 3 charadas. Cada vez que você errava uma pergunta, você fazia um pedaço dessa tatuagem, que era um gnomo horroroso. Então primeiro vinha a cabeça, depois o corpo e depois as pernas. E nessa, quem se deu mal foi a Jaharia, porque a Asia conseguiu acertar uma pergunta, mas mesmo assim ela quis a tatuagem inteira, com aquelas pernas compridas debaixo daquele gnomo. E ficou uma tatuagem grande, né? Ela fez na bunda. Falei, gente, esse povo é muito louco. Ninguém pode dizer que não é um monster. Ou alguém que não se ama, né, amiga? Porque ganhar uma tatuagem no corpo pra poder participar de uma competição de drag queen, fazer uma tatuagem como desafio de eliminação, eu ia odiar. Ainda mais se eu fosse eliminada logo, eu ia ver aquela tatuagem em mim muito o tempo todo, eu ia ficar muito puta. E eu ia querer tirar, fazer laser. Sacanagem. Prefiro um lip sync também. Ai, você sabe que eu lembrei da Majesty, né? Ela já tinha participado do programa antes. E ali ela acabou até abandonando a competição nessa temporada. As pessoas ficam com traumas. De repente a gente não quer levar uma marca pra sempre, né? E essa tatuagem eu achei muito pior do que na outra temporada, que teve um desafio parecido, mas elas faziam umas tatuagens pequenas, com riscos pretos, e escolhia o lugar também, escolhia o desenho e o lugar. Mas eram umas coisas mais fáceis de esconder e mais fáceis de apagar. Agora esse gnomo vai ficar eternizado, nem que seja no fundo da minha memória. Então, só te traz uma alegria se você ganhar a competição, né? Mas só uma vai ganhar a competição. Então eu acho um desafio meio injusto essa coisa de marcar o corpo de alguém. Mas enfim, né? Elas participam do programa. Você não acha até pior do que no Limite, às vezes? Porque no Limite acho que ninguém nunca saiu de lá com uma marca pra sempre. Uma tatuagem é uma marca pra sempre. Talvez com uma cicatriz, mas é diferente, né? Ter uma cicatriz e ter um gnomo horrendo, nojento, com um corpo cheio de dobrinhas e aquela perna comprida. Nossa, aquela perna com aquele corpo, só a cabecinha ainda dava pra aceitar. Olha só, não me levem a mal. Mas a cabeça do gnomo ainda tava legal. Tava uma tatuagem meio old school, assim. Agora o restante do desenho não dava pra aceitar. Mona, eu acho que o gnomo tava até fazendo cocô. Ai, nem lembro direito, porque nessa hora eu nem olho muito pra tela. Mas era uma tatuagem escrota. Pois é, então vamos pra próxima. Porque a gente já sabe aí que Jaharia foi eliminada. Boa sorte. O Titãs, né, que é o All-Star do Drácula. Agora, essa altura, episódio 7, a gente já consegue ter uma ideia de quem vai participar por lá também, quando tiver, se assim for feito. E na quarta-feira temos Tailândia, temporada 3, episódio 5. Foi dia de Snatch Game, meu amor. Dia de Snatch Game e uma passarela de palhaço sexy. Sexy and I know it. A Tailândia ainda tá tentando se acertar, né? E aí eu sempre começo falando de quem? Da própria apresentadora. Pangina Hills apareceu com um chapéu enorme. Parece uma coisa texana de desenho animado, mas é tão grande que cobre o rosto dela inteiro e ela tem que fazer 2 furinhos no meio desse chapéu para enxergar do lado de fora. Então, de novo, tudo muito pesado, tudo muito exagerado, tudo muito difícil de andar, muito difícil da televisão interpretar que imagem é essa, porque a estampa também não é bonita. E o forro rosa também não é bonito. E aquelas pernas verdes também não é bonita. Ela chega empurrando uma outra pessoa que tá de costa ali. Então eu não entendo o que a Pangina tá tentando fazer nessa temporada. Ai, não fala assim dela que não me sobra nada pra falar. Ela veio uma semana atrasada, né? Porque ela veio com o look de chapéu e o desfile de chapéu foi semana passada. É isso que mais chamou a atenção no look dela. Mais um look pesado que ela não aguentou carregar.
um vestido muito pesado, muito grande, e dessa vez ela escondeu a cara toda dentro de um chapéu e só fez o furinho do olho. Uma loucura, uma insanidade o que está acontecendo no Drag Race Tailândia. Mas ainda é fashion, né? Eu tenho certeza que muita gente ficou amando, achou uma coisa super fashion. Mas o que me chamou a atenção foi que depois na bancada ela ficou com esse chapéu na cabeça. Enquanto ela julgava as gatas, uma hora um olho dela tava no buraco, certo? E o outro tava meio que coberto, sabe? Parecia uma pessoa bêbada, assim. E então acabou ficando cômico. Mas é porque a gente também já tá com uma tendência a procurar defeito nela, né? Mas o Drag Race Tailândia deu uma melhoradinha ali no áudio. Eu não sou especialista em áudio, mas eu sinto que é alguma coisa com a captação. Uma coisa entre estéreo e mono, uma coisa aí de canais. Às vezes captou um canal, não captou o outro. Não sei, até porque a gente aqui não é um exemplo nenhum pra falar de áudio de nada, né? Que a gente não tem nem equipamento profissional pra gravar o nosso podcast. E muitas vezes a gente tá no meio de uma balada, com um monte de cachorro latindo, barulho, som, carro, buzina. Então não podemos criticar a Pangina por isso. Mas não temos o orçamento que eles têm também, né, Cris? Ah, não. Nem estou no World of Wonder Present Plus. Nem sou conhecido por RuPaul. Nem ouso chamar isso aqui de Drag Race, gente. A gente só tá comentando assim por cima, com toda a humildade do mundo. Mas Pangina, por favor, pelo amor de Deus, traga a Artiária de volta. Inclusive fez piadas com a Artiária, que eu não gostei. Mas vamos falar do desafio, né? Mini desafio, como sempre, Reading Challenge. A biblioteca está aberta. Ganhou Gwaldolin, 12 mil dinheiros tailandeses lá dele. Snatch Game, Benzediva fez Marilyn Monroe. Eu adorei. Eu acho que a Marilyn Monroe é uma viagem de gás, meio sonolenta, meio chapada, assim, meio pesada, meio de porre. E eu achei que tava bem, mas não gostaram. Frank Wonga fez Ang Terdernang, o que também é um personagem de lá, que a gente não conhece muito bem. E a Gwaldolin, vencedora do mini desafio, fez Brian Tan. Didi Ferocious fez Rihanna. Aí Rihanna, a gente já sabe que tem uma maldição, né? Todo mundo que faz Rihanna não dá certo. Semana passada aconteceu e não deu certo lá no UK. E, enfim, vamos ver como isso vai sair. Nani Sfera fez Chao Kawen. Sium Prushi fez Bum Puang Duang Jang. Spicy Sunshine fez Patu. E Zippy fez Chick Cleansea. Então foi um Snatch Game muito chato, com personagens que pouca gente conhece. Algumas pessoas se destacaram, uma ou outra ali tava fazendo algumas falas engraçadas, mas a gente compara muito com as Filipinas, né? E o Snatch Game das Filipinas foi tão engraçado que durou até mais tempo. Foi um momento de redenção e diversão para toda a família, e eu não senti isso no Snatch Game da Tailândia, não. Na verdade, a gente ficou meio enjoado, esperando a hora de acabar. E o que animou foi o desfile. Esse desfile de palhaço sexy abriu bem o leque, né? Permitiu julgar bem as drags que ali apresentaram. Olha, o Snatch Game, eu acho que são 8 queens. Eu acredito que são 7 ou 8. 5 foram péssimas. Foi um Snatch Game super difícil de assistir. Nossa, assim, você falou que são personagens desconhecidos por nós, né? Mas eu acho que pra ser engraçado, não interessa se a gente conhece ou não conhece o personagem. Mesmo sendo um jogo de imitação. Porque até mesmo no nosso próprio país, às vezes elas fazem um personagem que é um influencer de internet que a gente nunca viu. Então, acho que não tem muito a ver com ser conhecido ou não. Tem a ver com pegar um personagem que seja engraçado e ela conseguir transformar aquilo em piadas aproveitáveis no momento ali do jogo da imitação, das respostas e tal. Então elas tiveram um desempenho péssimo, foi muito complicado de assistir. Muito, muito, muito mesmo. O que me chamou a atenção nesse episódio, o que eu anotei, foi um bullyingzinho que elas cometeram com a drag queen americana. Eu não sei qual delas não sei quem começou, mas quem reforçou
foi a Didi Ferocious, que elas encanaram com ela lá no começo, porque ela tem looks bonitos. E elas entraram perguntando pra ela por que quando elas perguntam pra ela o que ela pensa do look delas, por que ela não tem coragem de responder que ela acha feio. E o que ela respondeu é que ela não tem por que dizer se alguém tá feio ou tá bonito, que ela não quer entristecer ninguém, que ela não é esse tipo de pessoa. Então, resolveram perseguir ela o tempo todo, falando que ela é uma pessoa falsa, que ela não é verdadeira, porque ela não tem coragem de falar mal delas na cara delas. E aí, até no momento que elas estavam se maquiando, ainda estavam falando desse assunto. E aí começaram a pegar um pouco pesado, exagerar, e entrar na mente dela. Então aí vem aquela coisa de você começar a entrar na mente de uma pessoa pra fazer ela se sentir mal o suficiente de não querer estar ali. Ela superou, disse que aprendeu a lição, que bom que elas falaram isso pra ela, mas na verdade o que rolou ali foi um bullying mesmo, generalizado. Todas, não sei se é cultural, mas todas elas falavam, a gente não consegue te entender, a gente não consegue entender o que você acha da gente, a gente não acha você sincera porque você não tem coragem de falar mal da gente na nossa cara. Mas também nunca falou pelas costas. E aí o que a gata ficou perguntando é, eu tenho que ser má, eu tenho que falar mal de vocês pra mostrar que eu sou sincera, que eu sou amiga de vocês. Então é uma situação meio ruim, né? Que às vezes a pessoa pode ser colocada e ela nem é esse tipo de pessoa, né? E ela nem tá lá pra isso. Então foi uma coisa que me deixou bem mal, assim, assistindo aqui em casa. Mas depois a Didi Ferocious, que foi quem reforçou isso, escorregou na passarela, eu me senti super vingado. E ficou no bottom também, que foi o karma aí, em questão de 10 minutos. Ela recebeu de volta. Foi o karma dela. Eu até coloquei aqui a penúltima foto do varal. As duas Rihanna sendo comparadas, né? A da Release Slaves e da Didi Ferocious. E essa da Didi Ferocious não passa nada de Rihanna. Lembra outras divas, mas não lembra a Rihanna. E quem é ela pra ficar afrontando a outra, né? Eu senti que a Sian Prushi, a americana, ela ficou um pouco mexida com essas críticas e ela acabou fazendo um desfile até estranho, né? Metade preto, metade branco, alguma coisa meio showgirl. Mas muita gente arrasou. Eu gostei do palhaço triste da Benzediva. Só que é muito difícil ser sexy sendo triste, então ela só fez ali uns objetos fálicos de bexiga. Frankie Wonga, maravilhosa, né? Ela tava toda de preto e branco, uma coisa que parecia desenho no papel, bobo da corte, maravilhosa. Ela é a mesma que fez aquele Deus de muitas faces em um outro episódio. Então a gente sabe que ela é forte, que ela pode chegar na final, assim como a Gaudeland, que além de ter ganhado o mini desafio, também arrasou com esse palhaço ruivo, com uma saia levantada para as laterais, uma coisa meio assustadora, né? Ela se esticava toda para trás, os jurados amaram. Didi Ferocious, eu gostei do look. Elas usam umas tangas, fazer o quê, né? Ninguém vai usar uma calcinha fio dental nesses programas. Mas... Que bom que você gostou, porque ninguém entendeu, os jurados não viram palhaço nenhum. Ela não tá de palhaço, ela tá de boneca, ela tá usando um tecido barato, uma produção vagabunda, tipo assim, ela nem tá de palhaço, mas que bom que você gostou. E ainda escorregou na passarela, bem feito. Era mais uma coisa bufante ali, do decote até os braços, mas realmente não era muito palhaço. Ela escorregou na passarela, foi pior ainda. Aí a gente já sabia que ela tinha que dublar. Nani Esfera fez um palhaço todo colorido, que abria um circo na saia, e aí tinha um elefante na calcinha, a cabeça virada pra frente, a bunda virada pra trás. E eles adoraram, parece que gostaram muito das cores. Talvez eu mudaria a cor do cabelo. Já tava tudo tão bonito, rosa e amarelo. E o elefantinho azul não precisava de colocar verde, nem no cabelo, nem no sapato. A Sian Prushi, eu falei. Spice Shine, Sunshine, ela tava um pouco estranha, eu achei o look inacabado. Uma coisa que só tinha uns losangos, algumas cores aí na cabeça e na cintura, mas amaram, gente. Ela que ganhou. E eu assim, gente, ganhou com um look inacabado, realmente. O Snatch Game tem muito peso. Eles devem ter adorado a performance dela no Snatch Game para dar esse prêmio pra ela, porque a Zippy tava linda, gente. Toda de preto, com uma coisa meio arlequina, meio bobo da corte, gótica. Parecia o bobo da corte do Batman. Eu adorei a Zippy também. E eu acho que ela não foi bem no
no Snatch, né? Eu percebo um padrão que se repete nas passarelas. Eles deixam os melhores looks pro final. Realmente, eu tô vendo a passarela toda de novo aqui. O look da Zippy é o melhor. A que ganhou, a Spice Sunshine, tava com um look realmente nada a ver, assim, incompleto. Uma bota preta, bacana, mas o look mesmo faltava a parte de trás. Aqui eles amaram aquela que tinha um elefantinho na frente. Eu achei tão de mau gosto, tão cafona. Mas, como você disse, foi finalmente uma passarela que dá aí pra qualificar melhor as gatas. Além do Snatch Game, né, que dá pra saber quem foi bem e quem foi mal. Essa passarela deu pra diferenciar bem uma da outra, né? Você acha que até o final dessa temporada eles acertam a mão ou fica pra próxima, pra temporada 4? Eu acho que nessas edições que a gente tá cobrindo, algumas delas têm um problema de elenco. Acho que os elencos não são tão fortes assim. E algumas drags que podiam entregar muito já foram eliminadas. A gente vê o caso da Espanha, né, que a gente adorava. Eu já não lembro mais nem o nome dela. Uma drag que era Club Kid lá no começo. E também... Porca. É isso aí. E Porca lá Club Kid, né? Acho que ela chamava, inclusive. Porca Club Kid, provavelmente. Isso. E também a Angelita, que também... Aí a gente ficou super feliz de ver as old school na competição, mas elas não perduraram, né? E agora, no caso dessa aqui, eu já achava problemático o elenco, mas a gente ainda pode se surpreender, porque eu também achei o elenco do Drag Race Down Under, e tô gostando da temporada. Então, tudo pode acontecer. Eu acho que estamos tendo problema com o look nessa temporada. As gatas dessa temporada estão tendo problema com o look. Diferente das da Espanha e das do UK. Essas têm bons looks e entregam passarelas razoáveis. Pode ser que seja isso também. E Benzer Diva tava representando muito bem, né? Uma coisa mais old school. Mas ela teve que dublar com Gigi Ferocious. A música eu achei ótima, Burning For You. E não deu certo, gente. A Benzer Diva ficou muito paradinha ali, não fez... Acho que a maquiagem tava muito triste também, porque era um palhaço chorando. E aí a Gigi Ferocious fez lá um monte de acrobacia, as piruetas dela e acabou ficando. É isso. Esse episódio, destaque pra Pangina, que conseguiu falar da Jimbo 2 vezes, né? Não tira o nome da Jimbo da boca dela. Fez uma piada sobre a morte da Artiária, né? O sumiço da Artiária. Fez exatamente o que eu esperava dela desde o primeiro episódio. Roubou o emprego da outra, vai sumir com ela depois do segundo episódio, sumiu. E agora lembra dela pra fazer piadinhas de mau gosto. E a Jimbo que ela não tira da boca, né? Provando que ela é a maior rouba-vaga de todo o planeta drag, de todo o universo drag. Cuidado, gente. Pangina chega perto, ela rouba até a sua alma. Eu imagino como que o karma dela vai agir, né? A gente vai seguir aí de olho na tela e vamos pro próximo dia da semana, que é quinta-feira, dia de UK. Temporada 6, episódio 8. Foi dia de makeover All in the Drag Family. E só família, né? Veio o pai de uma, a mãe de outra. Acho que só teve uma que teve um namorado, em vez de um parente, uma irmã, uma coisa assim. E eles fizeram o famoso makeover, que é um dos episódios mais aguardados de todos. E foi um episódio emocionante, né? Eu não sei nem por onde começar, porque a minha cabeça tá assim. Vou lá. Lá voar, voar lá, lá voar, voar lá, lá voar, voar lá. Gente, foi um episódio tão difícil, né? Difícil mesmo, até de comentar. Eu fiz algumas anotações aqui que eu já fiquei, assim, amolecido só de ler as anotações de novo. Eu tive que assistir muita coisa depois pra poder voltar ao normal e ainda assim eu não voltei. Acabei de ver a foto aí da La Voix e da Voix lá, amoleci tudo de novo. Esse episódio é um episódio
muito sentimental. Começa que a Liu, né, no começo do episódio, volta da sua terceira eliminação, se confirmando, assim como a Lip Sync Assassin, né, dessa temporada. Volta a Liu, né, quem diria? A Liu tem sido muito, muito vulnerável e muito forte ao mesmo tempo, né? E é uma espécie de protagonista também dessa temporada, de alguma forma, né? E ela volta e consegue sobreviver e ela recebe a mãe. Vieram aí 3 mães, um pai, uma irmã e um namorado. Então foi um episódio muito familiar, muito emotivo, que eu vou deixar você falar um pouco. É isso, menina. A mãe da Charity, ela fez a Mama T e o namorado da Kyra Anthrax fez a Rubella. Anthrax e Rubella, entendeu? O pai da Lavoie fez a Lavoie, que é a Lavoie ao contrário. A mãe da Liu fez a Lola Buscock. A mãe da Marmalade fez Just Jam. A irmã da Melissa Slave fez Jalissa Slaves. E aí, pela primeira vez, a gente vê uma coisa inédita, que a RuPaul preparou todo um cenário e trouxe esses pares para conversar um por um, como se fosse um jantar de final, aquele jantar de tic-tac. E ali foi muito emocionante, né? A mãe da Marmalade falou que desde os 8 anos a drag fica julgando, falando mal das roupas que ela usa. E eu achei essa hora, o momento ali com a Lavoix foi emocionante, né? Uma coisa de, vai chorar, não chore, mas você que tá chorando. E todo mundo chorou, acho que até a RuPaul chorou. Teve que parar a gravação e continuar aquilo depois. E foi tudo muito leve, muito divertido. Conhecer histórias das drags contadas por outras pessoas, né? Sabe, esse momento que a RuPaul levou elas ali para uma conversa, né, com seus entes queridos, né, em separado, né, individualmente, cada par. Eu imaginei que a RuPaul realmente ia tirar um grande momento do episódio dali. É um episódio que é feito pra gente chorar, pra gente ficar sentindo depois, e foi o que ela conseguiu fazer, sabe? Eu fiquei pensando em muita coisa, muitas observações, fiquei com muitos sentimentos, um sentimento familiar muito grande, assim. Eu fiquei muito feliz de ver que as mães que estavam ali são mães que sempre apoiaram seus filhos. Pra elas era natural, inclusive uma delas falou, eu não sabia que existia mãe que não fazia isso. Pra mim, é isso que uma mãe deve fazer, independente de qualquer coisa. Então, pra elas é muito natural apoiar os seus filhos. Pro pai da Lavoie também, a RuPaul falou, a Lavoie conheceu as grandes divas através dos LPs do senhor, né, Barbra Streisand, não sei quem mais, e começou a falar o nome. Ele, sim, eu tinha todos esses discos. Tipo assim, uma coisa muito natural pra eles, e eu achei isso muito bonito da parte dessas pessoas, dessas famílias, dessas mães, desse pai com 80 anos, porque eles nem sabiam que não é o comum. A RuPaul falava, mas você sabe que você não é uma mãe comum, você sabe que a maioria das famílias não são assim. E elas ficavam chocadas, porque elas não imaginavam um mundo em que elas não amassem incondicionalmente seus filhos e não apoiassem eles, independente de qualquer coisa. E ali todos os casos são casos de mães e de pai que sempre apoiaram seus filhos. Então a gente vê o quanto o apoio familiar pode levar uma pessoa longe, né? Tornar uma pessoa feliz e fazer com que ela tenha, né, um futuro brilhante, com que ela tenha sucesso, com que ela seja feliz fazendo aquilo que ela gosta. Então parece que é uma coisa tão banal, né? Mas eu acho que é muito raro, é uma das poucas vezes que a gente vê tantos pais e mães participarem desse episódio. E tão naturalmente aceitando seus filhos como se fosse uma coisa comum, sabe? É um sonho de um mundo ideal nessas famílias aí, sabe? Eu fiquei muito emocionado mesmo. Até mesmo pra irmã da Melissa, né? Que elas vêm do Caribe, é um lugar onde preconceito e homofobia é muito forte. E aí também muito significativo ter a irmã apoiando ela. A gente sabe que muitas vezes a pessoa fica renegada da família quando descobre que estão se montando, né? E ali tava cada um montando o seu par. Foi tudo muito bonito. Eu achei a Liu parecidíssima com a mãe dela.
Parece que até as plásticas que ela faz, inconscientemente, ela tá querendo ficar parecida com a mãe dela. Elas serviram looks com muita nudez, com muitas curvas, com muitos babados, muitas transparências, muito nude, e uns penachos pro alto gigantescos, maravilhosas, loirérrimas. A Marmalade serviu um look todo xadrez. Ela tava em amarelo e a mãe em rosa. E era um look bem alfaiataria, né? Muito bem costurado, calças, casaquinho, bolsa, chapéu, completíssima. A maquiagem estava belíssima e ela fez uma maquiagem na mãe que ficou a cara dela. Ver a reação das mães se vendo no espelho montada também foi divertidíssimo, né? Outro grande momento do programa. E a Release Sleeves fez com a irmã dela um vestido vermelho, brilhante, com boa azul, bem felpudo, e a cabeça de latinhas de bob dentro de uma rede. Funcionou pela estética, funcionou pelo contraste. A Charity já fez uma coisa mais simples. Era um babado com uma ação gigante na frente. Me lembrou aqueles looks da Miranda Lebrão no bal. Aí eu já pensei, a RuPaul não gosta muito disso. Mas tinha semelhança, as cores estavam combinando uma com a outra, elas usaram rosa e vermelho. E era uma coisa meio anos 60, tava bonitinho. O comprimento dos vestidos também, sapato certo. Já a Kyra Trax, ela revolucionou tudo, gente. Ela fez lata de lixo, então entrou as duas numa lata de lixo, segurando uma latinha de lixo, que é o Little Baby Bean Benjamin, engraçadíssima. Achei que as pessoas não iam gostar, mas a jurada convidada amou. Quem que foi a jurada convidada, vocês me perguntam. AJ Odudu. E aí todo mundo meio que entrou nessa onda, nessa viagem da família de lixeiras, e foi divertidíssimo. Elas estavam uma coisa meio lixo tóxico, né? Tinha azul e verde neon ali. E foi maravilhoso, gente. Todo o desfile. A gente pensou até que ninguém ia ser eliminado, iam dublar pra vencer, mas não. A RuPaul colocou Bottom Two, colocou Charity pra dublar com Release Sleeves, a música icônica do Rick Astley, Never Gonna Give You Up, e quem foi eliminada foi a Charity. Pra essa música, ambas deviam ter entregado muito mais, viu? Eu não esperava que ninguém fosse embora. Então, acho que o maior choque foi que depois de toda a emoção, todo o choro, porque todo mundo chorou, tá? Ela não contou aqui, que ela só falou dos looks, mas ela não contou, por exemplo, que uma mãe nunca tinha usado uma roupa tão curta e a filha conseguiu fazer ela se montar tão bem que elas venceram o desafio. E a mãe ficou belíssima, e foi a primeira vez que ela explorou o próprio corpo daquela forma. Então, assim, são pais e mães muito bons para os seus filhos, mas receberam nessa noite uma gratificação, um agradecimento neste palco, sabe? A bicha, olha, eu fico muito feliz de estar aqui com a minha mãe nesse palco, ela me apoiou a vida inteira, ela que me bancou, minha maior fã. A outra conseguiu botar a mãe sexy. A outra da irmã, ela teve que fazer um vestido para cobrir a irmã, porque a irmã não estava a fim de expor o seu corpo. Por respeito ao corpo da irmã, ela foi lá. O outro, um senhor de 80 anos, a bicha andou devagarinho para o senhor não cair. Então, assim, menina, tantos detalhes. Eu esqueci de falar da Lavox com a avó lá. Então descreva pra gente, porque esse look é muito criativo. Elas fizeram um look de cortina, né? São cortinas de teatro, cortinas vermelhas de teatro. As duas estão naquele estilo de damas de teatro. Os looks são parecidos, né? Belíssimas, de peruca vermelha altíssima. Amaram a montação do pai, do senhor Voilá. Ele é o Voilá e ela é a Lavox, né? Da Madame Voilá. Amaram a montação porque ela é uma das que tinha o cabelo mais alto, inclusive, né? E eu acho que sentiram muita emoção nessa passarela, porque foi um cuidado, porque afinal de contas é um homem de 80 anos de salto alto, né? Ele podia ter tropeçado, escorregado. Ele ainda empurra a Lavox lá no final da passarela, tipo, sai daqui, a bonita sou eu. E ele que empurra o filho, né? E ainda consegue fazer comédia com isso. Foi um grande momento, todo mundo chorou, porque ninguém imaginava um pai tão que aceitasse o filho, que tivesse tanto amor, tivesse ele de uma forma tão natural. Porque quando perguntaram, o senhor faria isso de novo? Ele, sim, eu vou me montar de novo. Tipo, ele quer se montar de novo, sabe? Pra ele foi empoderador.
você imagina uma pessoa de 80 anos se montando e vendo o quanto isso é empoderador, o quanto essa pessoa tem que ter a mente aberta pra enxergar isso e não se fechar nos seus preconceitos. Então, assim, esse senhor me ganhou. Ele, nossa, foi o destaque da noite. Pra mim, vencia Lavoie, porque a drag é a mensagem, e esse senhor traz uma mensagem muito clara contra preconceito em todas as suas formas. E ele também era fã das grandes divas, né? A Lavox conheceu Barbra Streisand e tudo mais, com a discografia que a Voilá já tinha aí de muito tempo. Então, acho que por isso pra ele é uma coisa tão comum, uma coisa que ele nem sabia que existia. Era pai que não aceitava filho por ser drag queen. E olha que coisa interessante, porque lá nos bastidores rolou uma conversa entre todos os pais, mães e familiares ali, e ele falou uma coisa do tipo que quando ela estava na escola, né, a Lavox estava na escola, ela se apresentou no teatro montada. E ali ele viu que ela ia ser assim e pronto, ele simplesmente aceitou e tocou a vida. Ah, então é isso, ok. E a Lavox chorou nessa hora, ela tava maquiando o pai quando ela ouviu o pai falando isso. E depois na entrevista ela fala que ela nunca tinha entendido da ótica do pai dela, em que momento ele tinha tido essa aceitação e o quanto o pai admirava ela ser quem ela é. Então, assim, coisas não ditas, né? Que ficam ali nas entrelinhas, na vivência, né? Você não sabe quando foi que seu pai te aceitou. Ele nunca chegou pra falar, olha, foi aquele dia no colégio, naquele teatro, naquela situação, eu já sabia. E você também não entra no assunto, ele também não, e aquilo fica subentendido. E ela ficou muito emocionada de saber que ela sempre foi aceita pelo pai, que foi a partir daquele momento ali. Então, assim, se a gente pode deixar uma mensagem com isso, é apenas seja, sabe? Quem tiver que te aceitar, vai te aceitar, mesmo que a pessoa nunca precise te dizer isso, sabe? Basta que ela não te sufoque, não te impeça de ser quem você é, né? Que tá subentendido que ela te aceita e te respeita. E aí tá aí, 80 anos e nunca teve nenhum problema com o filho. Foi lindo isso, né? E aí tem uma referência do teatro e elas ali vestindo cortinas de teatro com aquelas perucas vermelhas enormes, sapatos maravilhosos. Pra mim, a grande noite foi Lavox e Voilá, mas não teve jeito. Quem venceu foi a Marmalade com a Just Jam. Realmente, elas também entregaram muito. E no desfile, né, ela também entregou muita performance, assim como a mãe da Lil, a Lola Buzzcock. Ela fazia várias caretas e olhares pros lados, assim, e foi divertidíssimo. Aí você falou isso do pai da Lavox. Eu lembrei que a mãe da Lil também contou uma história, né? Que ela já desconfiava, e quando foi que ela teve essa conversa com a Lil. E a Lil meio que relembrando junto com ela tudo que tinha acontecido. Então, esse makeover, acho que foi o makeover mais emocionante de toda a história, de todas as temporadas de Drag Race. Foi, a mãe disse que percebeu que na faculdade, né, a Lil tava ficando muito agressiva, muito triste, muito reativa. Então ela chegou na Lil e falou, escuta, eu quero falar com você. Você acha que por acaso, talvez, você seja gay? E aí a Lil falou, talvez seja isso. Se afastou e melhorou naturalmente e se sentiu aceita e ficou por aí e a agressividade diminuiu. Então, você veja que ela resolveu um problema familiar só de demonstrar aceitação pro filho. E esse filho já tava na faculdade, né? Olha que loucura. E hoje a Lil é quase que uma trans, né? Não sei se ela se identifica assim ou não binário. Eu acho que ela se identifica. Acho que ela circula aí entre os gêneros. Ela se sente muito bem no gênero não feminino também. Acho que ela tem um gênero fluido, né? E a gente percebe que para ela ter tido essa descoberta e esse reconhecimento de quem ela é, porque ela teve apoio da mãe, né? E um grande momento também. E eu falei agora há pouco aí que a Lil ganhou esse episódio, mas eu menti, foi a Marmalade, desculpa. Foi a Marmalade que ganhou e quem saiu foi Charity, depois de ter dublado com Elissa Sleeves. Elissa, ela entregou mais dança, né, porque ela é muito forte nisso. Mas a música, gente, essa música, ela bombou na internet nos últimos anos. O que tem de meme com essa música, Never Gonna Give You Up. Até mesmo nos jogos online por aí, tem tudo de Rick Astley. Eu achei que elas podiam ter
entregado um pouco da dancinha que ele fez naquele clipe. Há quase 40 anos, né? Tem tempo, e Rick Astley continua aí com a sua carreira maravilhoso, então não posso deixar de citar. Não é gay, mas é uma referência para os gays, por isso que a RuPaul usa no lip sync. E Charity vai fazer falta, viu? Eu gosto dela, acho ela divertidíssima, bem-humorada, tem carisma. Quem sabe aí temos uma Miss Empatia. Pode ser. Outra curiosidade do episódio é que a Lil encheu a mãe dela de tatuagens falsas, né? Ali no peito, nos braços, pra ela ficar parecida com a Lil, que é toda tatuada. E aí brincaram com ela ali nos bastidores se ela faria, né, tatuagem ou não. E eu recebi informações da produção que parece que ela realmente se tatuou na vida real, ela fez tatuagens verdadeiras. Então você vê que esse episódio está durando até hoje, dessa temporada que deve ter sido gravada há um ano atrás. E até hoje estamos vivendo essas histórias aí dessas famílias. Eu fiquei muito feliz com esse episódio, sabe? É um sonho de um mundo utópico. Não sei se um dia a gente vai chegar lá, mas que vamos pelo menos ter esperanças de que existam cada vez mais famílias que tenham essa aceitação e esse amor e que protejam seus filhos, porque o mundo está ficando cada vez mais horrível e precisamos de lugares seguros para que as pessoas sejam diferentes, né, do comum e da maioria, possam viver as suas existências com o mínimo de paz, né, com o mínimo de dignidade, não terem as vidas ceifadas ou as suas capacidades reprimidas e suprimidas porque a sociedade assim o deseja, né? Exatamente, e teve isso mesmo, viu? A mãe da Lil, ela tatuou no braço o nome dela de drag. Lola, como que é, gente? Lola Buzzcock. Eu ia falar Glasscock, é Lola Buzzcock. Então tá eternizado aí, né? É interessante que a mãe gera o filho, aí o filho gera uma drag na mãe. A gente nunca mais vai esquecer dessas coisas. Não é maluco isso, né? Porque essa mãe gera um filho, reconhece que esse filho é gay desde criança, ela percebe, deixa o filho crescer livremente. Um dia esse filho, por ser tão aceito, por ter a sua sexualidade e a sua arte drag respeitada, vai lá, participa de um concurso de drag queen. A mãe foi lá, o pai da Lavoie falou que ele foi chamado pra ir ver ela, só isso, ele não sabia que ele ia se montar. Então assim, elas chegam lá como quem só vai ver os filhos, de repente esse filho numa competição pode montar a mãe de drag queen, retribuir isso, sabe? A mãe apoiou, a mãe comprou peruca, a mãe ajudou e agora tá lá no palco com esse filho. Então assim, é um encerramento de ciclo muito bonito, sabe? Cria-se uma magia muito grande ali. E para os jurados e para as pessoas envolvidas no programa, é uma grande felicidade, né? Por mais que seja uma realidade utópica, é um sonho, né? Que as pessoas possam viver assim, respeitosamente. Um exemplo para todo o futuro e um verdadeiro milagre que Mama Ru operou, gente. Então, se você não tá assistindo Drag Race UK, pare tudo que você está fazendo e veja agora, desde o Meet the Queens. Porque esse episódio 8, ele fica lindo depois que você assiste todos os episódios anteriores. Não adianta ir lá e só assistir picado. Vamos falar? É isso aí, tem que assistir todos, mas eu tenho certeza que se ver só o 8, ainda assim vai chorar. Chora, né? Não aguento também. Eu mesmo chorei largando o episódio inteiro, do começo ao fim. Mas vamos pra sexta-feira, porque sexta-feira é dia de Drag Race Down Under 4, com Michelle Visage. E essa semana a gente teve o episódio 3, dia de Snatch Game, hein? Combinando com o Espanha? Não. Combinando com Tailândia. Combinando com Tailândia. Snatch Game icônico, achei divertidíssimo. Mas assim, separaram em duas partes. Colocaram um nome ali, Snatch Me Out of Here. E aí quem foi mal, se destacou mal, com muito mais contraste. Se tivesse todo mundo numa bancada só, a gente ia falar, alguns foram bem, alguns foram maus. Mas como dividiu meio a meio, ficou uma coisa um pouco estranha. Mas vamos lá, né, gente? Não teve mini desafio, né? Então foi direto o Snatch Game. A Brenda Brassett fez Gina Riley. A Faye Armani fez Miss Claus, a mulher do Papai Noel, né?
A Karna Ford fez Ed Murphy. Uma escolha que podia dar certo, porque é muito arriscada, mas Lady Susan fez Lindsay Lohan. Mas não era uma Lindsay Lohan como a gente pensa. Era uma coisa meio assim. Oi, eu sou a Lindsay Lohan. A Lucinha fez Tabata Coffee. Mandy Moves fez Jane Turner. Max Drag Queen fez Reese Witherspoon. Um fracasso, meu Deus. Nikita Iman fez a Mãe Natureza. E a Vibe fez a Julia Child. As pessoas estão dizendo que a Vibe é meio delusional. Você acha? Eu acho tanta coisa. Mas antes de chegar na Vibe, eu queria falar que é porque aqui tem 9 queens. Então tiveram que dividir o balcão. Na verdade, não foi dividido o balcão. Foi dividido a apresentação. Então entraram ali 5 e depois 4 na bancada, né? Então acabou que a gente viu poucas vezes a mesma queen respondendo, né? Porque são muitas drag queens. Acho que é a primeira vez que acontece o Snatch Game no episódio 3. Então foram eliminadas só 2 drag queens de todo o elenco. 2 ou 3 drag queens. A gente tá no 3º episódio, eu acho, né? Não sei, que eu também sou meio perdida. Mas foi muito cedo, né? Mas também foi bom, porque quantas bichas não podem participar do Snatch Game porque não chegam lá, né? Então elas vão poder falar, lá no país delas já estão aí fazendo recordes, né? Como a gente faz aqui no Brasil. É a primeira drag queen a participar do Snatch Game com tantos números de participantes e fazer a Michelle Visage dar uma risada. Na verdade não foi muito engraçado, e como você disse, as ruins foram muito péssimas, as boas não se destacaram tanto assim, não foi um Snatch Game muito bom, mas vamos respeitar, porque ele cumpriu o papel de não ser exatamente igual o Drag Race original. Foi ali um cenário diferente, foi uma coisa em The Jungle, né? Mas assim, não foi tão chato, não foi horrível. 2 gatas ali foram muito bem, parece que uma faz um personagem de uma madame e a outra é uma criada. E aí uma tava em cima, a outra tava embaixo, elas agiram ali uma com a outra, né? Interagiram uma com a outra, o que tornou o momento delas melhor do que o momento das outras queens do outro grupo. E elas estiveram, inclusive, entre as melhores, porque foram as melhores atuações. Mas a Mãe Natureza já estava muito programada, então ficou engessada. A outra disse que era o Ed Murphy, mas parecia uma louca bêbada fazendo a mesma coisa toda hora. A gente não pode dizer que a apresentação foi ruim, porque a Michelle deu várias oportunidades delas fazerem graça. Elas é que não souberam mesmo dar conta. Você vê que não é qualquer uma, né? Que chega nesse ponto, que dá conta de arrasar nesse episódio. Essas que fizeram um personagem, acho que foi a Brenda Brassett, né? Que fez Gina Riley, e Mandy Moves, Jane Turner. Não sei se foi isso exatamente, já estou conferindo aqui. Mas deu muito certo. Também deu muito, que uma era meio cozinheira, né? E também deu muito certo a Julia Child da Vibe. Várias drags já tentaram fazer Julia Child. E sempre deu muito errado, teve até drag eliminada por causa disso. Mas a Vibe conseguiu quebrar a maldição, ela conseguiu manter o personagem engraçado, com respostas interessantes. E outras coisas foram verdadeiros desastres, né? O Ed Murphy e a Reese Witherspoon, pelo amor de Deus. Não tava aparecendo nada com nada, não tava entregando nada com nada. Eu achei até que a Max devia pedir desculpa pra Reese. Alguns Snatch Games sempre rolam, né? Necessidades de pedidos de desculpa. Realmente, algumas pessoas fazem um constrangimento, né? Todo um constrangimento. Aí depois tem que mesmo pedir desculpa. Esse não chegou a rolar, acho que nenhum constrangimento muito, muito grande, né? Acho que foi o pior mesmo de não ser engraçado. Mas eu não tô sabendo comentar o Snatch Game, porque pra ser sincero, não me prendeu. Acho que eu não consegui nem achar muita coisa desse Snatch Game. Elas não conseguiram mesmo entregar, sabe? E é uma pena, né? Porque elas têm todo um trabalho, toda uma equipe ali por detrás, né? Elas poderiam aproveitar essa vitrine, essa oportunidade. Por isso que o Snatch Game é um dos últimos episódios, porque tem que ser boa pra chegar lá. É verdade, senão vira uma pataquada e pode até prejudicar as boas, as que estão ali dedicadas a tudo. Aquela Mamãe Noel, eu achei que ela tava muito envelhecida, muito rabugenta, podia ter transformado aquele personagem em outra coisa. E tinha 2 querendo fazer Mamãe Noel. Nunca ninguém fez Mamãe Noel. Quando uma quer, a outra quer também. E foi a que fez a Reese, a Max, que acabou mudando de personagem.
pra deixar a Freya fazer a Mamãe Noel. Olha que podre, né? Porque eram duas Mamãe Noel. Elas concordaram da outra, essa que fez a Mamãe Noel, ia fazer a segunda opção dela. E a Max ia fazer a Mamãe Noel. Mas como a Michelle veio conversar com elas nos bastidores e conversou primeiro com essa aí que fez a Mamãe Noel, a Michelle falou pra ela assim, não desista, se é o que você quer, não volte atrás. Ela botou na cabeça que ela ia fazer, aí a outra que conversou com a Michelle depois teve que mudar. Então assim, o que as gatas combinaram entre elas não valia mais nada depois da conversa com a Michelle. E isso acabou mudando todo o trajeto do episódio, inclusive o destino de uma delas, que foi modificado depois daquela conversa da Michelle com elas lá atrás. Porque se a Michelle não tivesse conversado primeiro com essa aí que fez a Mamãe Noel, tivesse conversado primeiro com a Max, por exemplo, e a Max tivesse feito a Mamãe Noel, talvez o destino da Max seria diferente essa noite. Ai, meu microfone ficou fechado. Eu também acho que ia dar muito mais certo. E não sei, a Michelle entrou ali, fez uma sequência, ninguém falou nada. As pessoas são contidas, né, no Norte Global. Se fosse a gente, ia falar, olha, tem duas Mamãe Noel aqui, Michelle. Qual que você gosta mais? Nem precisa ser uma das pessoas que tá envolvida no assunto pra já colocar a Michelle a par disso. Porque de repente ela ia conseguir avaliar melhor, né? Parece que a outra opção dessa Mamãe Noel foi a Erika Jayne. Erika Jayne? Isso, a Erika Jayne do Housewives of Beverly Hills. Cantora também, né? Maravilhosa, ex-esposa de um dos maiores advogados da história. E eu acho que ia ser mais divertido se a Freya fizesse a Erika Jayne e se a Max fizesse a Mamãe Noel. Ou se as duas fizessem a Mamãe Noel e ele tivesse uma vida dupla. Exatamente, faltou elas baterem o pé ali e falar, não, eu vim pra fazer a Mamãe Noel, porque no final a que fez a Mamãe Noel nem tava certa disso, a que deixou de fazer não tinha uma segunda opção muito boa, aí tivemos uma única Mamãe Noel horrorosa, a outra foi muito mal com o personagem que ela escolheu, e isso prejudicou todo o enredo do resto do episódio. Mais uma vez o que salvou foi o desfile, era a Queen of the Desert, não o deserto, mas a sobremesa. E aí a Brenda fez um personagem divertidíssimo, coloridíssimo, uma coisa meio cowboy. A Freya fez uma coisa cara de chocolate, acho que ela tava com o look mais caro dos aí apresentados. Era tipo um churros de chocolate, mas me lembrou um pouco a Melusine Sparkles na entrada do Drag Race Brasil, uma versão edificada. Então eu adorei o look da Freya. Carna Ford, ela quis fazer uma rosca que só tem lá nas Filipinas. Ficou estranhíssimo, ninguém entendeu nada. Lazy Susan, mais uma vez, inova e muda o paradigma da face da Terra para sempre. Com uma mesa cheia de sobremesa que gira em torno da cintura dela. Ela gira aquilo igual um spinner, igual uma roleta. Incrível. Pensei, nossa, como Lazy Susan tá dando trabalho para as outras. Até a própria Lazy Susan reclama disso, que as outras não estão entrando na competição igual ela. A Lucinha fez uma coisa de chocolate, um salto gigante, mas essa drag já é muito alta, né? Então sempre parece que falta material para cobrir todo o corpo. Enfim, tava passando um arquétipo de chocolate para mim, então passou. Mandy Moobs fez uma coisa toda colorida, com cores flúor, neon, meio oitentista, meio rave, com uma gola bem alta no pescoço e um vestido bem comprido, mas tinha uma abertura ali no meio daquele vestido. Estranhei. A Max não entregou nada. Ela já estava muito vulnerável, ela chorou depois do Snatch Game, então a gente já imaginou que ela não ia entregar muita coisa. O que a gente não imaginou é que ela ia chegar pelada, né? Porque ela serviu calcinha, sutiã, luva e bota. A Nikita serviu um look bem divertido, uma roupa bufante, mas essa meia com esse sapato, talvez eu faria uma escolha diferente. Ela deveria repensar isso. A peruca também, só que a cor do vestido é linda, um rosa claro, peach fuzz, é a cor Pantone desse ano, então tá com tudo.
E a Vibe, ela fez uma coisa meio suspiro merengue, mas não. É um doce ali com cereja, um look todo branco, com beijinhos brancos espalhados pela saia. E ela tava se sentindo. Ela jurava que ela ia vencer, porque todo mundo deve ter amado o look dela e a Julia Child dela. E aí que eu acho que as pessoas começaram a chamar ela de Delusional. A Lucinha não é chocolate, ela falou que ela é uma panqueca com creme, com doce, com mel, com não sei o que. Ela disse que ela não é chocolate, apesar de ela ser marrom. É uma panqueca queimada, né? Mas tá bonita. Tem mais um monte de coisa aí que tá errada, mas eu já não tô mais vendo o look delas. A Max, tá, vou falar da Max, é a grande noite da Max. A Max foi mal no primeiro desafio. A Max voltou para os bastidores para se maquiar para a passarela. Então Max fez o quê? Max lembrou que sua mãe morreu há 30 dias. Um mês. A sua mãe morreu faz um mês e você tá numa competição de drag. E você não falou pra ninguém. Já é o terceiro episódio, ninguém sabe. E aí ela lembrou hoje. E aí ela foi lá, se maquiou, fez uma cara bem pálida, bem branca. E foi nua, com uma calcinha, um sutiã, com umas aplicações, uma bota branca da Xuxa. Mas assim, devastada, muito mal, sabendo que ia ter péssimas críticas. E isso deixou ela muito mal nesse episódio. Fazia tempo que eu não vi uma drag sair ali do workroom e chorar fora do estúdio, né? Ela precisou de sair, tomar um ar para voltar. Então todo mundo compadeceu da dor dela, né, da tristeza dela, porque deve ser muito triste mesmo. E ainda assim ela quis voltar, quis ressuscitar, né? Num determinado momento ela recuperou o fôlego e falou, não, eu quero estar aqui, minha mãe gostaria que eu estivesse aqui, eu preciso de entregar tudo. Eu quero falar da Nikita também, que ela disse que é uma casquinha de sorvete, mas também não entenderam, porque não entregou casquinha, não entregou sorvete, ela veio com cetim, babados de cetim no corpo, tá horrorosa. Mas tudo bem. A Vibe é a mesma coisa que você falou. Ela falou que ela é um doce de, sei lá, ela falou que ela é um doce de abóbora, mas ela veio assim, um suspiro com cereja. Também tá errada. Então tem acho que uns 2 ou 3 looks bons. A Lazy Susan tá bonita, porque ela pela primeira vez alguém fez uma mesa de doce, que é uma mesa de verdade, porque normalmente elas disfarçam fazendo um vestido giratório. Já esse look não é novidade, já fizeram isso antes. Ela podia ter colocado mais doce, mas ela pelo menos fez uma mesa mesmo, né? Uma textura de madeira, o bustier dela, o corpete dela é madeira. E então ficou até legal, mas também não surpreendeu tanto quanto o que ela costuma fazer. Acho que os melhores looks foram os 2 últimos ali, a toda colorida, que é um cetim, tá muito bonito, um cetim, não é cetim, né? É um verniz, é um, como chama esse brilhante, eu creio? Latex. Ou vinil. Isso mesmo, é o look mais bonito da noite, esse colorido. A Michelle também amou esse look. E os outros, todos muito duvidosos. E aquela que fez o bonequinho ali também, o Bob, Bill Obin, Bill Oboni, sei lá, o menininho, o cowboyzinho, mas também é um material muito barato. Foi uma passarela muito boa não, viu? O Snatch Game foi ruim, a passarela foi ruim. Ai, mano, eu amei esse cowboyzinho que a Brenda fez, esse Billy Bob, cowboy, sei lá da onde que ele é. Pra mim parece um mascote de balacheta, tá ótimo, tá tudo bem colorido, bem divertido. E eu achei estranhíssimo Carna Ford, né? Carna Ford com aquela coisa que era da Um pretzel esticado, não parece um pretzel esticado? É como se fosse mesmo aqueles pretzel de shopping, mas a pessoa não fez aquela voltinha bonitinha, só uma corda trançada em si mesma. Um grande cocô branco enrolado no corpo. O dela é um dos piores. O dela, o da Nikita, realmente, eu acho que o bottom tá muito condizente mesmo, sabe? A passarela contou muito, a participação ali no Snatch Game também, mas essas 3 passarelas foram as piores, a Nikita, a Karna e a outra. A Nikita, eu ia falar que de Mãe Natureza no Snatch Game, ela tava parecendo a Tsunami. Também achei que ela podia brincar tanto com o personagem, mas enfim, a gente joga a culpa no nervosismo, não é nem da edição, nem da produção, nem dos jurados, nem das participantes. É o nervosismo, quem não ia estar nervosa de fazer tudo aquilo ali? Ainda mais com Michelle Visage apresentando. Michelle Visage essa que adora colocar uma coisa inédita. E ela colocou aí na hora
do bottom, do lip sync. 3 drags pra dublar. A Carna Forte, a Max Drag Queen e a Nikita Iman. E elas tinham que dublar ali ao mesmo tempo. As pessoas ficaram desesperadas. A música ótima. Achei assim que faltou um pouco espaço, mas eu prefiro ver 3 drags dividindo o mesmo palco do que ela sozinha, quando eles fazem uma de cada vez e depois coloca tudo numa edição só. Quem ganhou esse desafio? Antes de saber quem são as que dublam, eu quero saber quem ganhou, meu Deus. Eu guardei esse mistério pro final, né, gente? Não, eu não falei eliminada ainda. Mas já voltamos lá. Vamos falar da vencedora. Todo mundo achou que ia ser a Vibe. E é por isso que eu acho que ela não é tão delusional assim. Ela tava animada, porque tava parecendo que ia ser a Vibe mesmo. Mas quem venceu foi a Brenda Brassard, com esse personagem aí da Balachita. Eu amei. Na semana anterior ela tava bem também. No Snatch Game ela fez aquela personagem da cozinheira com sotaque muito forte, muito divertida. E ela arrasou. Provando o que você disse, né? Às vezes a gente não precisa saber quem é o personagem que está sendo feito no Snatch Game pra pessoa vencer e brilhar e a gente amar. E nem na passarela, né? Porque a passarela é doce, né? E ela não tá de sobremesa, ela tá de mascote de algum doce que a gente nem reconhece, mas a gente entende que é um cowboyzinho coloridinho ali, que provavelmente é um mascote de algum pirulito, algum doce, alguma coisa assim muito tradicional, muito conhecida. A gente não sabe o que é, mas entende que tem a ver com o desafio, né? Assim como lá no Snatch Game eu não sei quem foi, mas eu vi que elas tiveram uma boa interação e os jurados riram e que funcionou muito bem. A gente percebe que é um personagem ali. E realmente foi válida a vitória. Não vou dizer que ela teve grandes concorrentes essa noite, porque realmente é aquilo, né? Quem foi mal foi muito mal, quem foi bem acabou se destacando. Não foi difícil se destacar nesse episódio aqui. Foi. E esse personagem que a Brenda fez, com certeza não vem de uma coisa salgada. Parece mesmo que é uma coisa de açúcar, de doce. Então a gente não quer nem saber qual é o produto. Ela mereceu vencer, sim. E acabando assim, né, com a dinastia de Lazy Susan, que estava vencendo todos os episódios até então. Ela que foi salva aí, e todas meio que respiraram aliviada, né? Tipo, nossa, ainda bem, não vai ser a Lazy Susan que vai ganhar de novo. Porque ela girando aquela mesa devia assustar todo mundo. A Lazy Susan que estava muito preocupada desde o começo do episódio com o tamanho do alvo que ela tinha nas costas, né? Porque é o 3º episódio, ela ganhou 2. Então, todas as gatas estavam mirando nela. Então é importante também que ela não ganhe todos agora no começo, porque na primeira chance elas vão querer derrubar ela, né, por ser a preferida. E ela realmente tem o favoritismo dessa temporada. Mas eu tenho muito medo do favoritismo, porque eu vejo drags favoritas indo embora antes do meio aí da jornada. Então, vamos ver o que acontece. Eu tô vendo aqui a foto da Lavox, do Kay, é um desses casos que a gente ama a drag, fica muito feliz por ela estar lá, mas morre de medo de chegar uma hora e ter um desafio que mesmo ela tendo 80 anos de carreira, ela não dá conta, sabe? A outra vai dar uma cambalhota, aí a outra ganha e ela vai embora e não conta mais o histórico dela. Conta que ela não tem ossos pra dar uma cambalhota. Então é preocupante ter prediletas, né? Ai, as mais velhas não dá tempo de voltar, né? Você acha que isso aconteceu com Maggie Ellon na Espanha? Também tava todo mundo achando que ela ia ser uma favorita até a final e acabou nos deixando essa semana. Então, pra te falar a verdade, eu só ouvi o assunto Maggie Ellon favorita depois que ela foi eliminada. Porque antes dela ser eliminada, nos posts do Drag Race Espanha no Instagram, você pode acompanhar, as pessoas chamam ela de todas as palavras que eu não sei nem traduzir, porque eu não sei xingamentos em espanhol. Mas é como se ela fosse cotada, amiga. Eles falavam. E agora é que eles estão gostando dela. Mas vamos voltar pro Drag Race Down Under, temporada 4, episódio 3, que eu ainda não falei eliminada, gente. Primeiro o lip sync, né? 3 no palco, eu falei que eu gosto. Mas eu acho que lá na final do Global All Star, quando tiveram que fazer separado, eu também falei que eu gostava. É porque uma cobre a outra, aí a gente fica louca. Então, se é pra uma não cobrir a outra, faz separado. Enfim, a gente entra em contradição a todo momento aqui.
E esse lip sync foi muito bacana, uma música muito difícil, uma pegada meio Bjork, meio Miss Kitty. A música era My Delirium, da Lady Hawking. E as três arrasaram. Eu gostei de ver um lip sync de 3 pessoas. Eu acho que é uma coisa que a Michelle Visage sempre teve vontade de fazer e a RuPaul nunca quis fazer. Não sei se ela já fez alguma vez lá no passado, distante da nossa memória, mais de 10 anos. Às vezes aconteceu. Ou na final, né? Quando ia 3 pra final. E aí ela salva 2. Nessa hora de salvar que eu achei que pode ficar meio que um climão, né? Ela salvou aí a Max e a Nikita e eliminou a Karna Ford. E eu achei meio injusto, viu? Eu acho que a Karna merecia mais uma chance e a Max, ela não estava mais em condição de continuar participando do programa, porque a gente devia respeitar o luto dela. E às vezes as coisas acontecem assim. Dá um mês, a pessoa cai a ficha. Passa 6 meses, 4 meses, até um ano. Aí que ela vai se ligar que o ente querido se foi. Então eu acho que a Max, ela merecia essa colher de chá pra voltar mais forte lá pra frente em algum Versus The World. Mas ela conseguiu sobreviver por mais uma semana e quem saiu foi a Karna Ford. Eu discordo de tudo que você disse. Mas a Max ficou porque ela tinha que ficar. Na hora de dublar, quem dublou foi ela. As outras 2 não fizeram nada. A Max sabe dançar. Ela conseguiu pelo menos dar uma cambalhota e cair reta, ficar em pé. A outra lá, que tava vestida de saco de sacolé murcho, cor-de-rosa, a Nikita, a única coisa que ela fez foi fazer um duck wow, que parecia uma sacola. Quando a sacola voa na rua, uma sacola rosa voando na rua. Ai, foi legal, né? É, muito legal. E a outra também que foi eliminada, foi bem legal também, na hora que ela foi eliminada, porque ela também... Assim, qualquer uma poderia ser eliminada, elas estavam no bottom por algum motivo. Elas tiveram que dublar, não foi à toa, e na hora de dublar, eu vou dizer que pra mim, a única que mereceu ficar foi a Max, porque ela tava num momento de vulnerabilidade, num momento de fragilidade, e ainda assim, na hora de dublar, ela poderia ter feito igual muitas drags até mais velhas e mais maduras que ela fazem, só vira as costas, sai andando e vai embora. Ela resolveu lutar, resolveu que valia a pena, e lutou até o fim. Então eu achei isso louvável, sabe? E eu não achei que ela usou isso de vitimismo, porque ela não tinha nem contado pra ninguém. Se ela tivesse usado isso ali pra sensibilizar as amigas antes, eu até diria, ela tava fazendo disso um motivo pra ficar, ou pras pessoas... Tipo, ela nem contou pra ninguém, sabe? Então não é showzinho dela. Então eu achei mérito dela de ter ficado, porque ela arrasou ali no lip sync. E a Karna, ela foi porque ela tinha que ir, né? Chegou a hora dela, uma hora chega a hora de todo mundo. Mas no começo você disse que ela levou aí uns 3 episódios pra se dar conta de falar sobre isso que tinha acontecido. Aí, será que ela não tinha se tocado pra ela mesma também? Porque acho que não é a primeira vez que alguém morre e a pessoa tem que estar ali. A Kyra Anthrax do Kay, o namorado dela veio pra participar do desafio com ela de makeover. E também aconteceu a mesma coisa. Há menos de um mês, o pai do marido dela tinha morrido, que é o sogro dela. E eles moravam na casa do sogro. Então ela não desistiu do sonho porque teve um óbito na casa, né? E foi lembrar dessa história porque, né, o namorado estava ali falando, meu pai ia ficar muito feliz de saber que, mesmo assim, ela continuou lutando, ela veio aqui lutar pelo sonho, ele queria muito assistir, ele torcia muito por ela. E então eu acho que, apesar de ser um momento muito triste, a pessoa se sente forçada aí, porque às vezes aquela pessoa que morreu é a única pessoa que apoiava ela e que queria que ela estivesse lá. Já teve outras drags na Ásia também que choravam porque tinha acabado de morrer o ente querido e ela estava lá na competição. Acho que não é a primeira vez. Entendi. Agora tudo faz mais sentido pra mim. Realmente. É muito difícil, muito complicado. Tanto sair quanto continuar. Porque é a vida toda, né? A gente aprende a conviver com a dor.
Mas sabe, eu acho que assim, se alguém sair por esse motivo, justifica. Tipo, ai, tá muito triste porque se tocou do luto que ela tava vivendo e não tinha se tocado até agora. Eu acho que é um motivo muito plausível, assim como quando a pessoa tem uma crise psicológica ali, né, que ela já tem alguns problemas e tal. Então, qualquer motivo para abandonar o programa por qualquer questão dessa, eu acho também louvável. Não acho que alguém tem que provar que é mais forte, superada, lutar até o fim por isso. Mas também acho que entre a sua inscrição e a entrada no programa pode morrer alguém. E às vezes, infelizmente, pode ser a sua mãe, o seu pai. Não é a primeira vez que isso acontece, é muito triste. Eu acho que a pessoa deve ficar muito abalada. Então eu entendo porque que ela de repente ali, mas calhou de ser bem no dia que ela foi mal. Então acho que também a pessoa se sente cobrada, sabe? Tipo assim, a minha mãe morreu, eu tô aqui e ainda assim eu sou uma merda, eu não consegui nem fazer o Snatch Game certo. E aí foi a hora que cai a ficha da pessoa de achar que ela não é tão boa assim, que ela tá sozinha no mundo. Ai, não tem nem minha mãe. Ai, é hoje que eu vou embora. Acho que é muita coisa que passa pela cabeça da pessoa, sabe? É muito complicado. O óbito é pra sempre, né? O luto é pra sempre. É bem isso. E também eu tenho certeza que a mãe dela estaria torcendo para ela continuar na competição até o fim e não se deixar de fazer nada só por conta dessa eventualidade, para não chamar de tragédia. Menina, já temos 1h30, mais de 1h30 de gravação, então quero deixar um recado aqui para que não se esqueçam de se inscrever e avaliar no Spotify e seguir em todos os lugares. Desbanca Podcast, não tem erro, tem em todas as redes sociais por aí e é sempre um prazer apresentar esse programa, tanto que eu acho que vai ser dividido em 2 por semana, porque agora chegou o Canadá e são 6. Então eu pensei em fazer Espanha, Drácula e Tailândia em um episódio, número par, e UK, Canadá e Down Under num outro episódio, número ímpar, pra gente conseguir manter isso abaixo de 1h. Só vou deixar minha risada aqui pro futuro, porque não vai dar certo, vai dividir em 2 e ainda assim não vai conseguir manter abaixo de 1h, mas de qualquer modo eu já ri por antecipação. Vai resolver seu problema lá com a produção, isso aí a gente vai ver depois. O Canadá não pode ir entrando assim no meio da história e querer dominar o mundo e transformar as nossas vidas. Já tá acabando, né? Então eu quero fazer uma menção aqui. Já que a gente fala de gay, a gente assistiu o Roller Jane essa semana e chegamos no episódio final. E tínhamos ali um grupo de gays que patinam e que fazem vogue e que dão drop e que dão spin. E foi o único grupo de toda a competição em vários episódios que fazia esse tipo de coisa, né? Misturava esses fundamentos. Elas não ganharam a competição, mas merecem a menção aqui no nosso programa, já que a gente fala desse universo, né? Então, gays honrosas estavam lutando por um prêmio na patinação e elas estavam levando o universo gay ali, né? Merece a menção. É verdade, Roller Jane, que chegou aí no final da temporada. Eu amei todos os grupos, sempre uma coisa diferente, uma coisa gay, uma coisa coreografada. Eles homenageavam décadas diferentes, dependendo do episódio. E foi tudo muito divertido, tudo muito perigoso também, né? Muita gente teve que sair de ambulância ali durante as apresentações ou ensaio. Mas enfim, no final foi tudo lindo. Vale a pena assistir Roller Jane, disponível no HBO Max. E também tem um outro de moda, mas é de estilista, de artista de turnê, Mona. E é lá no Disney Plus. E eles fazem roupas para pessoas que estão em turnê. Então, começou agora essa temporada, eles estão ainda com a Jojo Siwa, mas eu acho que vão alternando aí vários artistas, e são roupas muito drags, exageradas, escalafobéticas, com personagens dramáticos que geram muita tensão, muita treta, como todo mundo que gosta de reality adora. E eu também quero deixar essa dica aqui, só vou pegar o nome direitinho, mas é alguma coisa de estilista de turnê.
pra ver o trabalho que dá ser gay, né? Enquanto os héteros odeiam a gente tá aí produzindo arte, né? Lutando pra dançar, pra interpretar, pra fazer moda, pra vestir artistas em turnê. E a gente aqui no nosso devaneio, observando, comentando e assistindo tudo isso. Dá muito trabalho ser viado, viu? Muito trabalho. Achou o nome do programa? É exatamente estilista de turnê. E dá muito trabalho mesmo, gente. No meio disso tudo teve Olimpíadas, então temos que julgar os looks das Olimpíadas. E aí também tem aquele maluco que se explodiu em Brasília, tem que julgar o look dele, porque ele achou que era o Coringa. E a gente não acaba nunca. Deus me livre, esse maluco apareceu 2 vezes aqui. Mas temos, né? Acabamos. Acabamos, chegamos ao final. Então temos aí do dia 10 ao 15 de novembro, dia 10 a 15 de novembro, Drag Só não acabamos por um motivo. Você quer fazer sua fala de novo? Depois eu te falo por quê. Ai, meu Deus, então eu vou falar, hein? Voltando, eu finge que tá começando agora. Acabamos com todos os episódios exibidos entre o dia 10 e 15 de novembro de Drag Race e Drácula ao redor do mundo. Então tá, não acabamos porque ainda não elegemos a drag da semana. Ai meu Deus, me segura! A gente não acabou. A gente vai chegar às 2 horas de programa sim, porque temos que eleger a drag da semana. Você imagina que a gente ia fazer as considerações finais e tava esquecendo? Você já tem a sua? Quer falar primeiro? Com certeza. Gente, é porque eu escrevi a semana inteira da drag da semana e não coloquei no anúncio da gravação no X. E aí acabou quase passando batido, a gente mencionou aí no começo do episódio, mas pra mim a drag da semana não tem discussão. Ela tem nome e o nome dela é Voilá, o pai de Lavox. Ah, então nós concordamos com isso, pelo menos hoje. Gente, inegavelmente, a drag da semana nem é drag, nem está competindo. É o pai da Lavox, o Voilá. Voilá. A participação desse homem essa semana encheu meu coração de amor e alegria. Foi muito bonito. Foi um episódio belíssimo. Já falei muito aqui, não tem mais por que falar dele, né? De novo. Já falei muita coisa dele. Mas assim, me trouxe uma nostalgia louca e maldita do meu próprio pai, assim. Porque eu fiquei pensando, será que meu pai faria isso por mim? E eu pensei, meu pai faria isso por mim. Ele não está mais aqui, o que me dói mais ainda. Mas eu imaginei que meu pai faria aquilo por mim. Então aquilo me tocou muito, porque eu imaginei a alegria que é saber que você tem um pai vivo e que faria qualquer coisa por você, independente da idade dele. Enquanto ele tiver forças, pernas e braços, ele ainda é capaz de fazer qualquer coisa por um filho. Aquilo ali me deixou, assim, encheu meu coração de alegrias e esperanças e amor. Eu fiquei muito comovida. Ai, renovou minha esperança na humanidade, gente. A paz mundial é possível sim, porque Voilá existe. E com certeza seu pai também faria exatamente a mesma coisa. Maravilhoso. E as minhas considerações finais, eu fico com as palavras dele mesmo no palco. Porque ele estava ali, um senhor de 80 anos, fazendo aquilo pelo filho dele. E que ele sonha com um mundo em que um dia que todos os pais tenham a mente e o coração aberto para seus filhos, para que aceitem e amem os seus filhos incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Então eu compactuo com ele, concordo com ele e faço das palavras dele as minhas últimas palavras do episódio de hoje. Um beijo e tchau. E por favor, não sigam, não compartilhem, não divulguem, não espalhem para os seus amigos e não ouçam, porque a gente pede para elas curtirem, compartilharem, elas não fazem. Então, a partir de hoje, só vou pedir para não fazer. Um beijo e tchau. Tá valendo também. Assim como conselho, viu, que eu aprendi aí com Voilá e Lavox. Não fala pra outra pessoa parar de chorar, se quem tá chorando é você. A gente tem que refletir sobre algumas coisas de vez em quando. E ainda bem que Mama Ru nos proporciona programas que nos permite esse tipo de filosofia e reflexão. Beijo, tchau. Ai, gente, não queria acabar com todo mundo chorando. Eu quero acabar com a paz mundial, gente.
É a esperança na humanidade. Se a avó lá consegue ser a avó lá, então qualquer pessoa consegue ser qualquer coisa. Basta acreditar. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tá acreditando? Ele tá acreditando. Quem mais tá acreditando? Acreditando? Eu que não tô acreditando. Saí de casa acreditando que ia te encontrar na festa toda pronta, acreditando que estava linda e bela, mas não tô acreditando que aqui cê vai passar, porque tô acreditando que essa festa vai flopar. Quem mais tá acreditando que essa noite já acabou? Eu não tô acreditando que a gente não se encontrou. E pra quem tá acreditando que aqui eu vou ficar, pode ir acreditando que eu vou botar pra acreditar. Segurança, me tira daqui. Se eu sobrevivi, não foi pra ficar aqui. Segurança, onde é a saída? Se não acredita, chama uma nobista. Você tá acreditando que eu saí pra te encontrar. Você tá acreditando que eu vou sempre te amar. Pode ir acreditando que eu mereço muito mais, porque tô acreditando que não corro mais atrás. Pra quem tá acreditando que aqui vou acabar, pode ir acreditando que vou pôr pra acreditar. Não fica acreditando que eu não vou sair daqui. Pode ir acreditando que agora eu vou sair. Segurança, me tira daqui. Se eu sobrevivi, não foi pra ficar aqui. Segurança, onde é a saída? Se não acredita, chama uma nobista. Aqui eu não vou ficar, você pode acreditar. Pra quem tá acreditando que eu não vou debandar, vou partir pra outro lugar. Você pode acreditar. Se não tá acreditando que daqui não vou vazar. Segurança, me tira daqui. Se eu sobrevivi, não foi pra ficar aqui. Segurança, onde é a saída? Se não acredita, chama uma nobista. Acreditando, 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 acreditou. Quem acredita?